Olá, seja bem-vindo. Você sabe quais são as 5 maiores feridas emocionais da infância? Tem ideia do quanto essas feridas emocionais interferem na nossa qualidade de vida e no nosso bem-estar? Eu te convido a conhecer um pouco mais sobre o assunto, cada uma delas, nos próximos vídeos dessa série que a NDC Educação carinhosamente te oferece. Nosso objetivo é que você tenha cada vez mais consciência plena de si e consciência das nuances que nos compõem enquanto o ser humano que nós somos. A fonte desse nosso estudo é o livro As 5 Feridas Emocionais, da escritora e palestrante canadense Lise Bourbeau. Vamos lá? Duas perguntas sempre se destacam quando essa temática surge, seja no atendimento terapêutico ou nos ambientes de estudo, que são, primeiro, o que são as feridas emocionais da infância? Segundo, como elas nascem? Como surgem? Mas antes de responder a essas perguntas, precisamos entender melhor como um ser humano que está se formando no útero da mãe, ou aquele que acaba de nascer, consegue ser impactado por emoções, já que sequer as conhece ou compreende a existência, já que não possui ainda uma capacidade cognitiva funcional. Para isso, nós precisamos compreender o que compõe um ser humano na essência, ou seja, o que compõe o ser humano além da sua condição física. Quando nos formamos e passamos a ter um corpo físico, que é o veículo que nos conduz e nos abriga no plano da matéria, é esse corpo que vai possibilitar a nós interagir nesse plano físico. Esse corpo, além de ser matéria, possui ainda outras camadas ao redor dele que não nos são visíveis, mas que ainda assim fazem parte da sua composição. Essas camadas não podem ser percebidas senão em condições especiais ou por pessoas que tenham essa habilidade. Alguns chamam de corpos vibracionais, outros chamam de campos vibracionais. Essas camadas recebem nomes específicos, algumas delas são campo etérico, campo astral, campo mental ou campo espiritual. Recebem esses nomes por suas funções e pelas características específicas que elas possuem. Cada uma delas tem um papel. É importante notar que não se trata de uma teoria, já que foi provado que somos compostos de matéria densa e matéria não densa. Camadas de vibração energética que vibracionalmente nutrem e protegem o nosso corpo físico. Antes mesmo de sermos gerados, nós já possuímos uma consciência imaterial chamada espírito. E esse espírito possui uma história, carrega arquivos de outras vivências e diversas experiências ao longo da sua história de inúmeras vidas na matéria. Ele possui um certo grau de evolução, que irá habilitá-lo a viver nessa nova experiência ao qual se coloca disponível outras experiências de maior ou menor impacto no sentido do aprendizado e da sua contínua evolução. Analisando esses pontos colocados até aqui, eu acredito que já seja possível para nós percebermos que somos mais que um corpo físico, mais que apenas matéria, e que esse corpo físico está ligado a um espírito. E sabemos que o espírito tem várias idas e vindas a esse plano da matéria, em diferentes corpos, vivendo histórias diferentes. E não é difícil imaginar que sejamos, na verdade, um único espírito, habitando diferentes corpos em espaços determinados de tempo. Quando esse espírito se liga ao corpo, ainda em formação no útero da mãe, ali pelo 3º ou 4º mês de vida do bebê, essa criança passa a possuir o que chamamos de alma. E essa passa a ser o elo que une aquele corpo físico ao seu espírito, sendo responsável também por transmitir ao corpo a bagagem ou missão que ele precisará cumprir durante sua existência em mais um ciclo terreno.
Evidentemente, o bebê não possui, como dissemos, ainda a capacidade intelectual para discernir sobre essas questões. E mesmo após o nascimento, ainda levará um tempo considerável até que ele possa perceber, através de sinais e evidências, qual é o seu propósito na vida e qual o plano de existência que irá determinar aquilo que ele vai experienciar ao longo da sua caminhada. Perceba que essas ponderações já nos permitem compreender, ainda que de forma bastante preliminar, por que a realidade de vida e as experiências de algumas pessoas são tão diferentes de outras. Por que alguns enfrentam tantos desafios e outros menos? Por que alguns conseguem alcançar patamares evolutivos mais elevados e outros nem tanto? Por que essas diferenças ocorrem? Tudo depende não apenas da vida que o ser humano encarnado escolhe viver, mas da bagagem que traz antes mesmo de nascer. Isso nos traz a primeira grande reflexão a qual eu te convido. Você concorda que sejamos seres espirituais vivendo uma experiência física? Se sim, concorda que o papel desse espírito é o de atingir o maior grau de evolução possível através da experiência nesse plano da matéria? Você pode se perguntar, como muitos se questionam, como atingir essa evolução se tudo aqui nos direciona na direção contrária? É importante compreender esse processo chamado evolução. E compreender que esse processo chamado evolução está diretamente ligado a uma importante tarefa: a aceitação da nossa condição limitada enquanto habitando um corpo físico, além da importância da vivência e da prática do auto-amor e do respeito por nós e pelos nossos semelhantes. Esses são os fatores que irão trazer a esse espírito a consciência evolutiva que ele veio buscar nesse plano, através também dos sentimentos vividos e das trocas e interações com outros espíritos, que estão como ele, passando por uma mesma experiência. Toda vez que nós expressamos manifestações negativas, no sentido da falta de aceitação ou revolta por nossa condição, ou que nós sintamos medo, culpa, ódio por nós mesmos ou por outros, estamos atraindo experiências negativas para nós. Por ressonância, e sentimentos são oriundos de ressonância, sentimentos negativos atraem experiências negativas. Não se esqueça disso. Tudo irá acontecer recorrentemente na nossa vida, até que pelo sofrimento constante, a pessoa se convença de que o seu caminho precisa ser o do amor e da compreensão. Obviamente, poucos conseguem atingir esse nível de compreensão e aceitação em uma única vida. A maioria opta pela revolta e pelo ódio por suas existências e condições em que vivem, razão pela qual diferentes ciclos de ida e de volta precisam ocorrer para esse espírito, até que em algum momento, em uma nova oportunidade de retorno à matéria, aquele espírito consiga atingir a compreensão de seu papel, necessária à consciência espiritual plena. Entendidos esses aspectos iniciais, agora nós podemos avançar na direção de entender os mecanismos do trauma emocional, o que faremos no próximo vídeo dessa série. Até lá!